pronto, preparado e querendo? Amém? Glória a Deus. O tema que foi passado para mim hoje é como ser guiado pelo Espírito. Amém? E é uma das coisas que eu gosto muito, bastante, de ser guiado pelo Espírito. E o Senhor fala muito comigo através de orações em outras línguas. E eu amo e gosto de orar em orações em outras línguas. Por quê? Ela me edifica e também edifica a nossa igreja. Nós sabemos disso, que quando nós oramos em orações em outras línguas, há um destravamento, como a nossa irmã Nívia falou. Cadeias são quebradas, correntes são quebradas, pessoas são curadas através de orações em outras línguas, irmãos. Por isso eu quero te motivar e incentivar mesmo. Você que é batizado no Espírito Santo, sejam ousados, não tenha vergonha, não tenha medo. Nosso Espírito Santo, ele é nosso maior ajudador, ele é nosso guia espiritual que o Senhor Jesus deixou para nós. Amém? E eu gostaria que a mídia abrisse para mim Romanos 8,14, por favor. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Vocês são filhos de Deus? Amém? Nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, nós temos o Espírito Santo que nos vai sempre nos direcionar, dar uma direção para tudo. A gente estava no GC terça-feira lá em Santa Maria, e a gente estava lá orando, um momento lá bem maravilhoso lá. E eu falei assim para a irmã Cauane: irmã, manda uma mensagem aí para uma pessoa que você está sentindo falta do seu coração. A irmã Cauane, amém. Na mesma hora eu pedi para todos que estavam no grupo de conexão mandar mensagem para uma pessoa que estava ali, você que tem essa nota no seu coração, para mandar uma mensagem de motivação. E a irmã Cauane fez isso, as outras irmãs também estavam lá, minha esposa também fez isso. Olha, uma mensagem que uma das irmãs mandou para uma mensagem para uma pessoa, a pessoa só queria uma palavra. Ou seja, a direção do Espírito Santo fez a pessoa ela se levantar, a pessoa ela se reerguer. O Espírito Santo foi até ela, que está dentro dela, mas foi o quê? Levantou. Por isso, irmãos, eu quero dizer a você que essa matéria também, guiados pelo Espírito, tem no Rema. E eu quero também te incentivar, você que ainda não se inscreveu, dá teu nome para fazer o Rema. Amém? Glória a Deus. E diz assim: muitas pessoas desejam saber a vontade de Deus para a sua vida, mas Deus não nos deixou sem direção. O Senhor, Ele deu uma direção. Qual a direção? O Espírito Santo. E diz assim: Ele nos deu o Espírito Santo para nos ensinar, para nos orientar e conduzir em cada decisão. O Espírito Santo, quando você estiver lá, Senhor, qual a direção que eu devo tomar? Ora ao Senhor. O Espírito Santo, ele vai te dar uma direção para sim ou para não, para fazer ou para não fazer. Diz assim: ser guiado pelo Espírito Santo, não é um privilégio para alguns, mas é um direito de todo filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Então Deus nos deu uma direção, Ele nos deu o Espírito Santo. Para quê? Para nos direcionar e avançar no reino do Senhor. E João 16, 13, por favor. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará, Ele vai nos ensinar toda a verdade a vocês. O Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Quando nós oramos, o Espírito Santo, ele vai dar uma direção para o que vai acontecer. Isso seja em visão, isso seja em sonhos, ou até orações em outras línguas que você vai interpretar para você, ou para a igreja, ou para o irmão. Amém? E eu, quando estava lendo essa passagem, eu gosto muito também, mas quando eu aprendi que a oração em outras línguas, eu tenho uma intimidade, eu tenho uma sensibilidade com o Senhor Ele vai sempre dar uma direção. Sempre vai dar uma direção para você orar, sempre vai dar uma direção para você orar pelo enfermo, sempre vai dar uma direção para as tuas finanças mesmo, ideias criativas. O Senhor vai dar uma direção para você.
Por isso, irmãos, eu quero te motivar a você se aprofundar nas Escrituras do Senhor. E Romanos fala muito sobre isso. O apóstolo Paulo, ele fala que o Espírito Santo, ele é nosso maior ajudador. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria nosso guia. Ô pastor Gel, o que é que ele faz? Ele nos ensina a verdade, ele mostra o caminho, ele alerta sobre os perigos. Não sei vocês, mas quando a gente tornava a viajar, tinha algo que acontecia no carro, ou no trabalho, ou dava algo, sintomas de enfermidade, que era para a gente não ir para aquela viagem. Ou a gente já sentia uma voz. Eu antigamente, quando eu não era cristão, eu escutava alguma voz assim, ó, não vai por esse caminho, e eu não ia. Ou não vai, eu não ia. Por quê? Eu não sabia como era ser guiado pelo Espírito, mas era o livramento que o Senhor estava me dando. Não só a mim, mas também a minha casa. Dá direção para decisões importantes. Fortalece momentos difíceis. Nós cremos, irmãos, que esse dia não vai chegar. Amém? Que eu sei que tem tribulações, mas quando a gente dobra o nosso joelho, ora ao Senhor, como a irmã Nívia falou, cadeias são quebradas. Isso seja enfermidade, isso seja financeiro, isso seja momento em família, mas o Senhor, ele sempre vai estar lá, nos guiando, nos apacentando, nos dando um fortalecimento em oração. O Espírito Santo, ele vai nos mover de uma tal forma que a gente nem sabe como que a gente conseguiu, mas nós sabemos, porque nós somos homens de fé, mulheres da fé, jovens da fé. Amém? Quem não consulta o Espírito Santo corre o risco de tomar decisões baseadas apenas na razão humana. O que é que a palavra diz? Eu digo na minha casa, a minha esposa disse, amor, hoje eu aprendi. Eu não posso andar em cima de sentimentos, mas hoje eu tenho que andar em cima da palavra. O que é que a palavra diz sobre isso? Vamos orar. O que é que a palavra diz? Vamos declarar que vai acontecer. Amor, vamos orar ao Senhor. Às vezes a gente não ora junto, mas nós oramos. Eu no meu ambiente de trabalho, ela em casa, eu no trabalho. Por quê? Porque nós sabemos que tribulações vão vir, mas quando nós oramos para aquele objetivo que nós vamos ter, algo vai se manifestar. E o Senhor, ele vai nos dar direção, vai usar um irmão da igreja, vai usar ministrações, até os louvores, o Senhor vai nos direcionar para aquilo que o Senhor quer fazer sobre a nossa vida. Provérbios 20 e 27. O que Deus fala sobre o nosso Espírito Santo? Provérbios 10, 27. Perdão. e 27. Perdão. O Senhor Deus aos seres humanos inteligencia e consequência. Ninguém pode esconder de si mesmo. Próximo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. Pode parar aí. Eu estava lendo isso aqui, meu trabalho essa semana, segunda-feira eu estava lendo, e eu olhei assim e disse assim, Senhor, como é que o Senhor pode me ajudar sobre a questão do meu trabalho? E eu disse assim, Senhor, o espírito do homem é lâmpada do Senhor. Deus fala principalmente ao nosso espírito regenerado. 3 vozes precisamos distinguir: a voz de Deus, a voz da nossa alma, emoções, a voz do inimigo. Por isso é necessário desenvolver uma intimidade com o Senhor. O espírito do homem é lâmpada do Senhor. Nós sabemos que nós temos o maior ajudador, que é o Espírito Santo. E Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o arbítrio em vosso coração. Quando Deus nos dá uma direção, Ele geralmente Ele vai nos chamar para a gente orar, para a gente ter um momento
com o Senhor. Eu não sei, irmãos, qual o tempo que você está tendo com o Senhor, relacionamento. Mas nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento com o Senhor como? No seu meio de trabalho, você orando, você se prostrando diante dEle. Momento que você possa levantar suas mãos e agradecer ao Senhor por tudo que você tem. E eu aprendi a fazer isso. Mesmo sem ter, eu já aprendi a agradecer ao Senhor. Porque hoje eu não vivo mais pelo sentimento. Hoje eu vivo pela palavra. E o Senhor me mostrou algo que eu fiquei sem entender no começo, mas depois eu comecei a entender. Isaías 59, 2. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que eles escondam de vocês e não atendam às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras. Aos seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. E eu fiquei meditando assim, eu disse: Senhor, como é que eu devo melhorar? Falta de oração. Falta de oração. E eu fiquei: Senhor, como é que eu devo fazer mais? O Senhor fez: eu vou quebrar teu orgulho. Senhor, qual é o orgulho que eu tenho que o Senhor quer que eu quebre? Vou te mostrar. Isso foi desde segunda-feira. E quando foi ontem, eu estava na rua ontem e tal, cheguei em casa, então eu vou tirar um cochilo antes de ir para a igreja. Mais ou menos 5h10. Tirei um cochilo de 10 minutos. E o Senhor me fez, através do sonho, me prostrar diante dele. O rosto no chão. Filho meu, eu vou quebrar teu orgulho. Eu vou te quebrar mesmo, para você entender, porque não é na sua força. Eu quero você mais sensível a mim. Eu quero mais tempo com você. Por que você está se escondendo de mim? Você tem um livre acesso comigo. Aí o Senhor faz assim: os meus filhos, eles precisam se prostrar diante de mim. Eu quero mais intimidade. Eu estou quebrando todo o teu orgulho, para você entender que tudo que você vai fazer precisa de mim. Tudo que você precisa está diante de mim. E por que você não quer falar comigo? E eu até falei essa semana, pastor, perdão pela minha ausência. Perdão mesmo. Porque esse não é o gel. Eu não posso andar em cima de sentimentos, mas eu tenho que andar diante da palavra. O pastor fez assim: Gel, está tudo bem. Porque nós somos seres humanos. Nós vamos errar. E está tudo bem. Mas nós temos o casal pastoral que sempre vai nos guiar, sempre vai dar a direção. Por isso que eu estou falando para vocês que hoje, verdadeiramente, o Senhor ontem quebrou todo o meu orgulho. Ele quebrou toda a minha soberba. Ele me mostrou o que Ele verdadeiramente Ele quer que eu faça. E hoje eu digo a vocês, irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Então, irmãos, tire momentos de oração. Sei que às vezes a carne não vai querer, mas dobra a carne. Senhor, o que é que o Senhor quer? Por quem? E por que eu devo orar hoje? Senhor, não tem oração hoje. Ora em línguas. Aí agora vamos. 1 Coríntios 13:1. Esse versículo é meu. Peguei para mim. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até nos céus, mas se eu não tivesse, isso é para mim, tá? Se Gel não tiver amor, as minhas palavras seriam como um som de um congo ou como o barulho de um sino. Se Gel não andar em amor com a minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos em igrejas, no meu trabalho, nada vai servir.
Por quê? Porque eu não estou andando em amor. A nossa palavra que eu falo para mim, até mesmo quando a gente vai fazer a nossa oração aqui, fala sobre o amor, não é? Mas esse versículo ele mexe comigo porque antigamente eu não andava em amor. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tiver amor, as minhas palavras nada seriam como o som de um congo ou como o barulho de um sino. Isso mexeu muito comigo, irmãos, algumas vezes. Mas eu não posso andar em cima de sentimento. Eu tenho que andar em cima da palavra, guiado pelo Espírito. E quando eu pedi perdão ao pastor, ao nosso pastor, pela minha ausência, porque algo estava mexendo comigo e eu não sabia distinguir o que era. E o Senhor me mostra. E o Senhor ontem ele me mostrou orgulho. E eu fiquei um pouco meio... Os dons espirituais sem amor perdem o propósito. Falar em línguas não substitui o caráter relacionado com Deus. O amor é o fundamento da vida cristã. Você pode orar. Mas se você não tiver amor, irmãos, nada é feito. Você que é casado, se você tiver mal com seu cônjuge, você pode orar. Não vai passar do teto, vai ficar só ali, vai ser só barulho. Por isso, eu quero te dizer, nós somos uma igreja do amor, de amor, uma igreja que anda sempre cuidando, sempre ali procurando saber como o irmão está, como a irmã está. Às vezes, irmãos, a gente também precisa só de uma palavra de incentivo. Irmão, você está bem? Às vezes, irmãos, a gente fica com medo e com receio de perguntar. Pastor, às vezes eu mando mensagem para o pastor, bom dia, um dia abençoado, tal. Uma simples palavra, irmãos, muda. Eu quero te motivar e incentivar a fazer isso. Porque nós somos igreja que anda em amor. Nós somos baseados, não, irmãos. Nós vivemos pela palavra e nós vivemos pela palavra da fé. Mas também nós andamos de amor. Amém? Eu quero te motivar. Fica de pé. Ou pode subir. Quero, irmãos, que vocês comecem agora a orar por uma pessoa que você se afastou dela por algum motivo. Comece a orar. Comece a render graças ao Senhor pela vida dessa pessoa, pela vida dele, pela vida dela. Sabe? Eu quero que você comece a declarar sobre a vida dessa pessoa. Pode fluir, irmão. Pela vida dele, sabe? Porque hoje é um momento para isso. Momento de cadeias sendo quebradas. Momento de liberar perdão. Toda angústia, toda mágoa. Pai, eu te rendo graças. Pai, eu quero pedir perdão, Senhor. Às vezes, Senhor, por não ter uma palavra certa na hora certa para um irmão, para uma irmã, Senhor. Mas eu te peço perdão, Senhor, primeiro, pela minha falha algumas vezes, por não ter orado correto, por não ter te buscado mais. Eu sei que, Senhor, que eu preciso mais de ti, Senhor. E hoje, Pai, eu te rendo aos teus pés, te pedindo perdão. Eu te peço perdão, Pai, porque eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu posso fazer mais, Senhor. E hoje, Pai, eu peço perdão, Senhor. Senhor. Mas hoje, Pai, eu quero te falar como eu sou grato pela vida dos meus irmãos, sobre essa igreja, pelas pessoas que estão assistindo, Senhor, essa manhã, essa live. Oh, Pai, eu te rendo graças, Senhor, pela vida deles, pela igreja, Pai, que está crescendo cada dia mais.
pelos nossos casais pastorais, pelos meus irmãos que estão aqui pela manhã, pelos meus irmãos que vão chegar à noite, Senhor, pela vida deles, Pai. Pai, eu te rendo graças pelo seguimento da Tua palavra, pelo Espírito Santo, Senhor, que habita dentro de mim, dentro de nossos irmãos. Que nós possamos, Pai, ser prostrar diante de Ti, tendo mais intimidade com o Senhor. Senhor, o que queres que eu te faça, Pai? Oh, Pai, como o Senhor é bom. Mesmo nós não merecemos, Senhor, o Senhor se fez pecador por nós, para hoje nós vivermos o melhor dessa terra. Eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor, Pai, nos deu o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo com autoridade, para falar em Teu nome, para ter acesso diretamente ao Senhor. Nessa manhã, Pai, eu te rendo graças pela vida de cada um, Pai, que está nessa manhã, Pai. Que eles possam, Senhor, e que eu possa também, Senhor, ter uma direção mais à frente com o Senhor, mais sensibilidade ao Teu Espírito Santo, que eu possa ser guiado por Ele, não pelos meus sentimentos. Pai, eu te rendo graças, Senhor, pela vida, Pai, de cada um do louvor, Pai, nessa manhã. Que eles possam, Senhor, avançar e crescer, Pai, com a Tua palavra. Eu te rendo graças, Senhor, por cada um, Pai, que está acessível ao Teu Espírito Santo. Pessoas estão sendo curadas, Pai, nesse exato momento, através dessa live, através, Pai, das nossas orações. Nós cremos, Senhor, famílias sendo restauradas, pessoas sendo curadas, libertas, Pai, de todo vício, Pai. Nós declaramos, Senhor, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo salvas, Senhor. Nós declaramos, Senhor. Oh, Pai, nós te adoramos. O Senhor é nosso Jeová Jirei, nosso Jeová Rafá. O Senhor é nosso Ômega, nosso Alfa. Pai, nós declaramos, Senhor, a Tua boa mão, Senhor, sobre essa igreja. Nós declaramos, Senhor, a Tua boa mão, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, que está nessa manhã. Nós declaramos, Senhor, a bondade, Senhor, a Tua bonança, Pai, sobre a nossa vida. Nós declaramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito grandes maravilhas sobre a nossa casa, sobre essa igreja, sobre esse ministério. Eu te agradeço, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Que a alegria, Pai, do Senhor é a nossa força. Oh, Pai, eu te adoro, Senhor. E como é bom, Pai, ter o Teu Espírito Santo dentro de nós. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Senhor, vai nos moldar, vai nos fortalecer, vai nos crescer cada dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor, nessa manhã, está quebrando correntes, rompendo barreiras. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai, pela palavra.